Oi pessoal, boa tarde. Espero que, como sempre, né, todos estejam bem aí na pandemia, seguros, se cuidando, né, se mantendo seguros aí no meio dessa calamidade pública que a gente está vivendo. Aqui no nosso curso de ética, nós vamos continuar, né, um passeio pela história dessa disciplina e estudando pensadores da Grécia Antiga, né? Vocês podem ver que eu coloquei fundo aí na apresentação de slides agora com colunas gregas, né, inspiradas na Grécia. E qual é a parte da história antiga que a gente vai estudar? Hoje a gente vai estudar um período da história antiga que é o helenismo. Então vocês podem ver aí a aula 5, né? História da ética, helenismo, epicurismo e estoicismo. Então, primeiro, uma introdução à questão do helenismo, né, numa perspectiva histórica. O helenismo é o período da história da filosofia que se inicia após a conquista de grande parte das cidades gregas pelo Império Macedônio, que se estende com Alexandre o Grande até o início do período medieval. Tá certo, pessoal? As principais escolas de ética desse período são o epicurismo e o estoicismo. Esse período histórico do helenismo ele tem outras escolas filosóficas, outras correntes filosóficas, mas as correntes filosóficas que produziram teorias de ética mais interessantes nesse período histórico foram o epicurismo e o estoicismo. A gente vai ver essas duas aí na aula de hoje, tá certo? Dentro dessas conquistas do Império Macedônio, vamos ver o que aconteceu com Atenas, né? Após a conquista de Atenas pelo Império Macedônio, os cidadãos atenienses perderam sua liberdade política, que já praticavam há séculos, né? Já havia 2 séculos os atenienses gozavam de liberdade política, né? De democracia, de autogoverno, né? Autonomia política, e o Império Macedônio acabou com essa liberdade política. Qual foi a consequência disso? Disso resultou uma perda de interesse filosófico pelo tema da política. Os filósofos pararam de escrever sobre política, passou a ser um tema não tanto interessante, porque tem um imperador que mandava em tudo. Então, para que você vai discutir política se tem um imperador que manda em todo mundo, né? E o reforço de concepções de ética, como o estudo de uma vida feliz em um viés mais individualista. Então, vocês lembram desde a aula passada que eu já tinha dito isso, né, que para os gregos antigos a ética era entendida como o estudo de uma vida feliz, só que ela toma aqui em contornos individualistas, ou seja, a vida feliz passa a ser vista como algo que os indivíduos devem buscar sem depender da situação política na cidade, através de seus próprios esforços individuais ou no contexto da vida em pequenas comunidades. Porque o contexto político na cidade estava se acabando, né? Ninguém podia votar mais, ninguém podia debater nada, o imperador decidia tudo. Então, a ética passou a ser o quê? Entender assim, como o ser humano individualmente pode ser feliz ou em pequenas comunidades, mas não no contexto da polis. Bom, nesse contexto político, do que caracteriza o helenismo, né? A expansão do mundo grego ali com as conquistas de Alexandre o Grande, Epicuro de Samos, no final do século IV a.C., fundou sua escola em um jardim, Keipos é em grego, tá certo? Jardim, onde ensinava a buscar uma vida feliz em uma pequena comunidade autossuficiente. Como assim autossuficiente, professor? Epicuro adquiriu um terreno e nesse terreno ele e seus seguidores plantavam seus alimentos, e a ideia era que eles poderiam viver no jardim, que seria mais uma horta, né? Se a gente fosse traduzir isso de uma maneira mais atualizada, mais adequada, seria mais uma horta do que um jardim. Plantar os alimentos e sobreviver daquilo que eles colhessem, daquilo que eles criassem naquele terreno, sem precisar de influências da cidade como um todo, na cidade de Atenas como um todo. O Keipos, né, o jardim de Epicuro, ficava em Atenas, e é por ter fundado uma escola em um jardim, né, uma horta, que Epicuro passou a ser conhecido como o filósofo do jardim, que é um título que eu acho muito legal, né, muito bacana, ser o filósofo do jardim, né? O princípio básico da ética epicurista, é isso que a gente tem aqui para discutir, né? Ética, né? O princípio básico da ética epicurista é a ideia de que todos os seres vivos buscam prazer e tentam sempre evitar a dor. Para Epicuro, estes 2 objetivos, nesses 2 impulsos de buscar o prazer e evitar a dor, seriam na verdade a mesma coisa, é um impulso só, pois defende que a ausência da dor, aponia, e de perturbações psíquicas, ataraxia, é o verdadeiro prazer que leva à felicidade. Então, evitar a dor é o que é o prazer para Epicuro, tá certo? A ausência de dor é a aponia e a ausência de problemas psicológicos, né? A ausência de estresse, de agonia mental é a ataraxia. Ataraxia significa paz no espírito, tá certo? Então, continuando aí, o que Epicuro pensava sobre os prazeres. Tendo em vista que Epicuro defende que a vida feliz deve ser uma sem dor e sem perturbações, né? Uma vida sem dor e sem perturbações, ele propõe uma classificação dos prazeres em 3 grupos distintos.
como é a classificação dos prazeres de Epicuro. Primeiro, os prazeres naturais necessários. Estes seriam os prazeres como comer quando você está com fome, beber água quando você está com sede, descansar quando você está cansado, dentre outros prazeres simples. Note que são prazeres extremamente simples, tá certo? Tá com fome, come, né? Tá com sede, bebe água, tá cansado, descansa. Esses prazeres nunca trazem dor ou perturbações e ajudam a afastar os sofrimentos naturais do corpo. Porque se você parar para pensar sobre isso, o corpo humano ele tende a sofrer naturalmente por si só, sem você fazer nada. Só de passar o tempo você fica com sede, fica com fome, isso lhe traz sofrimento. Então os prazeres naturais necessários são aqueles que permitem afastar a dor da maneira simples, sem complicações. Segundo tipo de prazer, para Epicuro, os prazeres naturais desnecessários. Que danado é isso, professor? Estes seriam prazeres naturais que perderam sua simplicidade e se tornam mais complexos, como comer um alimento delicioso, a cultura da comida gourmet, né? Não basta ser comida, tem que ser gourmet, né? Tem que ser cheio de regalia, cheio de uma coisinha a mais, uma coisinha a menos, né? Troca um ingrediente pelo outro e tal. Ou então beber uma bebida refinada, em vez de beber água, você pode beber um vinho, ou beber um uísque desses aí caro, tá certo? Ou beber um refrigerante, seria uma bebida refinada do ponto de vista de Epicuro, tá certo? Ou dormir com travesseiros de pena de ganso, quando você está cansado, né? Não só dormir em qualquer lugar, mas dormir com o travesseiro mais caro do mundo, né? Com o travesseiro de pena de ganso mais chique. Estes prazeres, eles não necessariamente afastam os sofrimentos naturais do corpo. Eles podem trazer perturbações algumas vezes. Por quê? Porque são prazeres que exigem mais da pessoa. Você tem, para comer um alimento gourmet, você tem que gastar mais dinheiro. Para beber uma bebida refinada, você tem que, né, ter uma certa importância social, né? Então, não é só um prazer simples que vai curar as dores do seu corpo. É um prazer mais complexo, que pode trazer perturbações para você poder alcançar esse prazer. Então, se você não quer só beber água, quer beber o vinho XYZ, que é o vinho mais caro da Europa, não é um prazer simples de se resolver, não é só para matar a sede. Existe aí um requinte, né? Então, esses prazeres naturais desnecessários, eles não necessariamente afastam o sofrimento, eles podem trazer o sofrimento na medida que traz o estresse para a sua vida, no estresse de conseguir aquilo que você deseja. Terceiro tipo de prazer para Epicuro são os prazeres não naturais desnecessários. Eles não são nem naturais nem necessários. Esses são prazeres totalmente artificiais, criados pela vaidade da sociedade, como riqueza, poder ou ter uma aparência bela, né? Para Epicuro, esses prazeres quase sempre trazem a dor e atrapalham a ataraxia, atrapalham a paz do espírito, porque eles são frutos da vaidade, de uma vida na cidade grande, entendeu? Não é uma vida simples de uma comunidade autossuficiente que vai lhe dar esses prazeres de riqueza, poder, glória ou ser mais bonito e tal. Então esse tipo de coisa não vai ser o caminho da felicidade, vai ser o caminho do aperreio. Você vai se estressar se você procurar esse tipo de prazer, os prazeres não naturais desnecessários. Vamos lá, continuando, né? Os prazeres naturais necessários, que é o primeiro tipo, são aqueles que são bons, que afastam o sofrimento, são suficientes para eliminar já a maior parte do sofrimento que experimentamos em nossa vida, a fome, a sede, o cansaço, etc. Mas apenas isso seria suficiente para sermos felizes? Ainda não. Epicuro vai dizer que falta ainda alguns ingredientes, tá certo? Para alcançar a felicidade é necessário também cuidar da alma. A alma é como os gregos chamariam, a gente poderia dizer que é a mente, né, o lado psicológico da pessoa. E para isto, para cuidar da alma, da mente, da psicologia, Epicuro propõe 4 remédios, que em grego 4 remédios é tetrafármacon, tetra 4, né? Fármacon é remédio em grego, tá certo? O filósofo do jardim, que é Epicuro, formula assim seus 4 remédios a partir do seu princípio ético, a busca da felicidade através dos prazeres corretos, os prazeres simples necessários, e da influência do materialismo da escola do atomismo. Para Epicuro, tudo era feito de átomo, não foi ele que inventou essa ideia, a ideia do atomismo é mais antiga do que Epicuro. Demócrito, né? Demócrito de Abdera é o primeiro filósofo atomista, mas Epicuro concordava com o atomismo, que dizia que toda a realidade é composta de átomos. E mais uma coisa que eu vou dizer para vocês nesse slide é de onde é que Epicuro tirou a ideia dos 4 remédios. Por que 4 remédios? Por que não 5 ou 6? Era uma característica da cultura grega, da época, tá certo? Que todas as doenças eram tratadas com 4 remédios. Aí, quais eram os 4 remédios? Eu vou dizer assim, de memória, sem conferir na internet. Os 4 remédios que os gregos conheciam eram resina, de árvore, breu, que é um tipo de resina que tem uma coloração diferente, tá certo? Algumas árvores só produzem um breu, que é um tipo de resina especial. Era a cera, e se eu não me engano, cera de abelha, né?
E se eu não me engano, o quarto tipo de remédio eu acho que era o mel. Né? Depois eu tenho que conferir. E todas as doenças, veja como a ciência da farmacêutica era diferente na época dos gregos. Né? Todas as doenças que os gregos conheciam, eles tratavam com alguma combinação desses 4 remédios. Sempre eram os 4, mas às vezes eles podiam ser combinados em proporções diferentes. Mais de um ingrediente e menos de outro, mais de outro ingrediente e menos de um. Então, pelo fato da medicina grega sempre utilizar esses 4 remédios, quando foi a hora da filosofia, né, de Epicuro formular as suas ideias filosóficas, ele também propõe um tratamento para a alma baseado em uma ideia de 4 remédios. Só que não vai ser breu, resina, cera e mel. Né? Qual vai ser os 4 remédios de Epicuro? Quais são os 4 remédios? Primeiro, não devemos temer os deuses. Por que Epicuro diz que a gente não deve temer os deuses? Porque os deuses eles são seres perfeitos. Se eles são seres perfeitos, eles não têm perturbações na alma deles, na mente dos deuses, eles não têm perturbações. Então nada que você fizer vai interessar os deuses, porque se os deuses forem se preocupar com o que os mortais estão fazendo, eles seriam seres altamente estressados, altamente perturbados. Lembre que, como a gente já viu nessa própria apresentação, para Epicuro, a ataraxia, que é a ausência de perturbação da alma, é um dos objetivos que você deve alcançar na sua vida. E você vai dizer que os deuses não vão ter ataraxia? Claro que eles vão ter ataraxia. Se eles não têm perturbações na alma dele, eles não se interessam pelo que você está fazendo. São deuses pré-Epicuro, os deuses são indiferentes. Você pode fazer o que você quiser na sua vida, eles não estão nem aí, tá certo? Então o primeiro passo para você não ter perturbação na sua alma é parar de se preocupar com os deuses. Segundo passo, não devemos temer a morte. Aí entra a questão do atomismo de Epicuro, né? Para Epicuro, nós somos todos compostos de átomos, como Demócrito já dizia, e quando a gente morre, nossos átomos se separam e vão compor outras coisas aí no universo. Você pode ser composto de um grupo de átomos, mas os átomos eles continuam depois que você morre. Então a morte, na verdade, não é o fim, é uma transformação. E você, enquanto você está vivo, você não experimenta a morte, e quando você experimenta a morte, você não existe mais. Epicuro defendia que você deixa de existir quando você morre. Então não tem por que você ter medo. Por quê? Porque não vai doer, você não vai ser julgado pelos deuses, né? Então a morte é uma coisa que você nunca vai experimentar na sua vida. Então não adianta ficar se preocupando com uma coisa que você nunca vai experimentar. Próximo remédio número 3. A felicidade sempre é possível. Epicuro defendia que a felicidade é possível para todo mundo, incluindo aí os escravos. Epicuro não tinha preconceito da aula de filosofia, dava para aula de filosofia para escravo também, tá certo? Incluindo aí as mulheres. Epicuro é o primeiro fundador de uma escola de filosofia grega a ensinar as mulheres e os homens sem distinção. Ele é o primeiro a defender que a filosofia deve ser ensinada para todos, os homens, as mulheres, os escravos, os cidadãos e os homens livres, tá certo? E para todas essas pessoas, quem quer que você seja na sua vida, se você aprender a filosofia de Epicuro, praticar os 4 remédios e os prazeres corretos, os prazeres simples, né? Você pode sim ser feliz, independente da circunstância que você esteja vivendo. E o último remédio de Epicuro: podemos sempre escapar da dor, tá certo? Então, Epicuro sofria de cálculo renal, que é aquela doença, né, da pedra do rim, que a pessoa tem dores assim terríveis por causa da pedra no rim, né? Diz que são uma das piores dores que as pessoas podem ter, né? E mesmo tendo o cálculo renal, Epicuro defendia que sempre é possível escapar da dor, com técnicas mentais de controle dos seus sentidos, né? Toda vez que você começa a sentir dor, Epicuro dizia: lembre de uma coisa boa que teve na sua vida. Lembre de um rio, um riacho, uma cachoeira, uma coisa tranquilizante. Então, mesmo tendo dores lacinantes por causa do cálculo renal que ele sofria, dessa doença, ele tinha muitos cálculos renais, né? Mesmo assim, ele ensinava na filosofia dele que é sempre possível escapar da dor. Então, você não precisa, na verdade, ter medo da dor também, tá certo? Então, os 2 primeiros remédios de Epicuro, 1 e o 2, são preceitos negativos, que foram formulados para visar o quê? Evitar erros fundamentais. Epicuro achava que ter medo dos deuses ou temer a morte trazia muito transtorno para as pessoas, muita perturbação para as pessoas, mas eram erros fundamentais. E os remédios 3 e 4, que são preceitos positivos, visam trazer esperança de que a vida pode sempre melhorar. Você sempre pode se livrar da dor, você sempre pode ser feliz. Então, os 4 remédios de Epicuro, o 1 e o 2 é evitar 2 erros muito graves, e o 3 e o 4 é saber que sua vida pode ser feliz e sem dor, não importa o que aconteça com você. Epicuro defende que a compreensão desses 4 princípios leva ao entendimento correto da realidade, que por sua vez traz paz de espírito e felicidade. Então a felicidade, na verdade, para Epicuro é uma soma
de você praticar os prazeres corretos, que são aqueles prazeres sem regalias, com a compreensão dos 4 remédios. São remédios psicológicos, né? De não ter medo de coisa que está fora do seu controle, os deuses e a morte, e saber que sempre é possível até ter essa esperança, a esperança da felicidade, a esperança da dor. Eu vou parar esse vídeo por aqui, mas a gente tem uma outra escola filosófica que a gente vai estudar, tá certo? Que é o estoicismo, e eu vou colocar a segunda parte da aula, vou colocar as 2 partes juntas, tá certo? Epicuro e os estoicos daqui a pouco. Bom, daqui a pouco a gente se vê de novo então, pessoal. Vou gravar o próximo vídeo agora. Fiquem bem, mas daqui a pouco a gente se encontra.